A trajetória do candidato do Partido Democrata a gente revê agora na reportagem especial do Felipe Santana e do Lucas Lowe. I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear. Foi ao lado da cama do filho no hospital que ele tomou posse como senador. A primeira grande conquista e a primeira grande tragédia da vida de Joe Biden. Sim, essa é a casa da infância do próximo presidente Joe Biden. É o que diz a placa na frente da casa em Scranton, na Pensilvânia, onde Biden morou até os 10 anos de idade. Depois disso, o pai dele perdeu o emprego e eles se mudaram para o estado vizinho, o Delaware. Joe Biden's stutter. O fato de ser gago moldou a personalidade de Biden porque, desde muito cedo, ele soube como é ser vulnerável e ter que trabalhar duro para superar obstáculos. O jornalista Ivan Osnos escreveu um livro sobre o candidato democrata. Quando adolescente, ele conseguiu um emprego como salva-vidas dessa piscina que hoje leva o nome dele. E o fato dessa experiência ter sido aqui, nesse bairro, moldaria a trajetória política de Joe Biden desde o primeiro cargo. Como vereador, ele batalhou para dar para os negros oportunidades de moradia como as que os brancos tinham. Ele não é falso, tem valores, foi assim que ele cresceu. Biden estudou História e Ciência Política na inexpressiva Universidade de Delaware e depois se formou em Direito pela também inexpressiva Universidade de Syracuse. Aos 24, se casou com Nelia Hunter, com quem teve 3 filhos. Aos 29, foi eleito um dos senadores mais novos da história. Um mês depois, a mulher e os filhos sofreram um acidente de carro. Ela e a filha de apenas 1 ano morreram. Com ele, ficaram os filhos Hunter e Beau. Joe Biden se tornou ao mesmo tempo senador e pai solteiro. Para conseguir conciliar esses 2 cargos tão importantes, ele continuou morando em Delaware e pegava todos os dias esse trem em direção à capital Washington para trabalhar. São cerca de 2 horas de viagem. Aí, no fim do expediente, ele pegava o mesmo trem de volta a tempo de colocar as crianças na cama. A gente pode arranjar um novo senador, mas eles não podem arranjar um outro pai. Aqui em Washington, Biden trabalhou por 47 anos, um político profissional. E foi aqui que o menino gago aprendeu a conversar com todo mundo. Ele era conhecido por transitar entre os 2 lados do Senado. Ele se sentava atrás de mim no Senado, então eu tive muito Joe Biden no meu ouvido por muito tempo. O ex-senador Brian Dorgan foi colega de Biden por 16 anos. Minha filha faleceu depois de uma cirurgia no coração. Eu fiquei arrasado. Uma noite estava sentado sozinho no Senado, pensando se valia a pena continuar. Aí eu senti uma mão no meu ombro e era Joe Biden. Ele disse, eu sei o que você está sentindo. Foi um momento que eu nunca esqueci, que mostra a capacidade de empatia dele. O professor de políticas públicas da Universidade Georgetown, Mark Rom, explica. O Senado é um esforço colaborativo. Ele teve algumas conquistas, mas não existe legislação que tenha marcado o nome dele. Aos 34, se casou com Jill Biden, com quem tem uma filha, Ashley. Ele tentou ser candidato à presidência na eleição de 1988, mas desistiu porque plagiou um discurso. Em 2008, tentou de novo. Mas no mesmo dia em que assinava a papelada da candidatura, disse ao jornal New York Observer: Você tem o primeiro afro-americano popular, articulado, brilhante, limpo e bonito. Quer dizer, isso é história para um livro. Biden ama falar e nem sempre pensa no que fala. Barack Obama ganhou a indicação do partido, mas Biden ganhou a indicação de Obama para vice. Joe Biden, você foi a primeira decisão que tomei e foi a melhor. Por 8 anos, Joe era o último homem na sala em qualquer momento que eu tivesse que tomar uma grande decisão. Em maio de 2011, Biden também foi o último homem na sala. E deu o último conselho quando Obama tinha que tomar uma decisão.
se dava ok para a operação que levaria à morte do terrorista Osama Bin Laden no Paquistão. Biden disse: Senhor presidente, minha sugestão é não faça. Mas Obama foi em frente e o momento foi celebrado como um dos mais importantes do governo. Biden estava determinado a capturar Bin Laden, mas achava a operação arriscada. 7 mulheres acusaram Biden de tocá-las de forma inapropriada. No ano passado, ele se desculpou, disse que prestaria mais atenção. Em março, a ex-assessora Tara Reade acusou Biden de tê-la colocado contra a parede e posto a mão por baixo do vestido dela em 1993. Biden nega. E a oposição se volta agora para o filho de Biden. Quando o pai era vice e comandava ações anticorrupção na Ucrânia, Hunter entrou para o conselho de uma empresa de gás ucraniana. É difícil imaginar que ele estivesse qualificado para esse emprego. Me parece o típico caso de filho que tira vantagem das conexões familiares para ganhar um monte de dinheiro. Hunter não era o filho que estava do lado do pai no juramento. O menino da cama, Beau Biden, virou procurador federal. Morreu em 2015 com câncer no cérebro. Joe Biden é a aposta do Partido Democrata para aproximar o eleitor da imagem de um cidadão comum, previsível, resiliente, que pretende baixar a poeira do caos. Joe Biden não é um superstar como Obama ou Clinton. Ele promete chamar pouca atenção, desfazer o reality show e transformar a política em política de novo.